Essa decisão do presidente Lula de bloquear a entrada da Venezuela nos BRICS provocou forte reação do governo de Nicolás Maduro. O líder chavista chegou a dizer que o Itamaraty é ligado aos Estados Unidos e sempre teria conspirado contra a Venezuela. A nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, vai trazer mais detalhes. O que você tem apurado sobre essa postura da Venezuela? Como tem repercutido ainda as consequências de... A gente podia criar um romance russo, assim, uma sequela de Kazan ou qualquer coisa do tipo, de Kazan América Latina, que vai render muita história nesta novela entre Brasil e Venezuela. Muito boa tarde, Luciana Tadeu. Oi, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Maduro falou muito dessa cúpula, dedicou boa parte do seu programa televisivo, que é transmitido pela televisão estatal da Venezuela, a abordar essa questão do veto da Venezuela à entrada nos BRICS. Ele narrou nesse programa, ele diz que nas reuniões prévias à chegada dele na Rússia, o Brasil tinha dito em diversas oportunidades que não vetaria a Venezuela. Ele narra, inclusive, nessa descrição, ele afirma que se encontrou pessoalmente com o ministro das Relações Exteriores brasileiros, Mauro Vieira, e que Mauro Vieira disse para ele que não vetaria a Venezuela. E ele descreve que depois, no final, ele voltou a encontrar, na hora que ia se despedir de Putin, que voltou a se encontrar com Mauro Vieira e chegou a confrontá-lo, dizendo: você vetou a Venezuela, e que Mauro Vieira desconversou, disse que não tinha vetado. O Maduro descreve nessa fala dele, ele fala que o Mauro Vieira quase desmaiou. Porém, ele também poupou muito o presidente Lula nessas acusações que ele fez. A pontaria verbal foi praticamente toda para o Itamaraty, que ele chamou de um poder dentro do poder do Brasil. Diz que sempre conspirou contra a Venezuela, que o Itamaraty tem vínculo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Diz que na época da ditadura o Serviço Exterior brasileiro foi entregue para a ditadura e que desde então é ditada pelo poder imperial dos Estados Unidos, e chegou a afirmar que todos os funcionários do Itamaraty têm laços com o Departamento de Estado. E mais especificamente, apesar dele ter imitado Mauro Vieira, falado do ministro Mauro Vieira, ele aponta muito contra o secretário para a Ásia e Pacífico do Itamaraty, o Eduardo Saboia. Diz que ele é bolsonarista, diz que tem um passado muito questionado no Brasil, e aí ele provavelmente faz referência à questão com a Bolívia, do senador boliviano que acabou sendo escondido num carro e foi para o Brasil, toda aquela polêmica que houve com a Bolívia na época em que o Saboia era encarregado de negócios da embaixada boliviana, e ele diz que foi o Saboia quem decidiu o veto da Venezuela nos BRICS. Então atribui a esse funcionário, questiona muito o Itamaraty, falando que sempre conspirou a Venezuela, faz uma retrospectiva, diz inclusive que o Itamaraty se opôs à entrada da Venezuela no Mercosul, que colocava entraves para a entrada da Venezuela no Mercosul lá em 2012, e acaba poupando o presidente Lula. Quando é perguntado, tem dois jornalistas entrevistando ele, perguntam sobre o Lula, ele diz que espera que o Lula observe e seja bem informado para se pronunciar sobre esse caso, acaba não fazendo nenhuma acusação direta ao presidente Lula. Débora, Yuri. Muito obrigada pelas informações, Luciana Tadeu, ao vivo de Buenos Aires. Bom trabalho para você.